Olá, olá, boa noite Soninha, seja bem-vinda aí, começando mais uma live de quinta-feira, sempre às 9 horas, todas as quintas, seja bem-vinda. Olha aí, Paulo, Edmar também, boa noite Edmar, boa noite Paulo, sejam bem-vindos aí, mais uma live de quinta. Sejam bem-vindos, hoje aí com assunto meio polêmico aí no meio da corretagem de lançamento, qual é a forma certa de se atender no stand de vendas. Assis, meu amigo Assis, seja bem-vindo aí, mais uma live, prazer em falar contigo aí, seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo, boa noite, prazer ter você aqui. Anderson, boa noite. Seja bem-vindo aí, chegando, somando aí. Isso é bacana. É bacana aí, vários faixa pretas aí. Eu não sei se o Assis ainda está na corretagem, mas também aí continua sendo faixa preta. Olha, Tati. Vamos lá, boa noite, Tati. Miguel também, boa noite, bem-vindos aí. Vamos já começar a nossa live de quinta. Falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário. Diminuir aqui o volume. Falar um pouco sobre o mercado imobiliário. Falar aí sobre atendimento em stand de vendas. Olha a Bárbara, bem-vinda, Bárbara, boa noite também. Miguel. O Assis não está não, mas é bom sempre se atualizar. Assis, o que eu falo muito aqui é que aqui a ideia é falar de mercado imobiliário, falar sobre corretagem de imóveis, sobre o corretor de imóveis, o dia a dia do corretor de imóveis, e você sabe bem o que é isso, mas também a ideia é falar sobre venda, porque venda é venda, né? O corretor de imóveis, na verdade, ele é um vendedor, então é importante sim as dicas, toda quinta-feira, às 9 horas da noite, às 21 horas. Então eu peço a vocês aí que compartilhem, curtam, comentem, compartilhem com algum amigo que você acha que vai ter interesse em assistir aqui, em participar com a gente. Olha o Nilson, boa noite. Só faixa preta, hein? Muito legal. Vamos aguardar aí mais alguns minutinhos e a gente já vai começar. Só esperar o pessoal ser notificado pelo Instagram e já a gente começa. Só verificar aqui. Só tirar aqui. Só para não atrapalhar o som. Pedro, boa noite, seja bem-vindo. Esperar aqui dar 21h05 e a gente começa a falar aqui da nossa live. Manuel, seja bem-vindo. Manuel, boa noite. Mais uma quinta-feira aí, todas as quintas-feiras, às 21 horas, aqui falando sobre mercado imobiliário. Nessa semana eu não trouxe nenhum convidado, mas quase que semanalmente eu tenho convidado aqui, sempre falando ou sobre alguma técnica de venda, ou sobre alguma área que nos ajude aí a crescer, a evoluir no mercado imobiliário, aprendendo sempre um pouco mais, sempre com algum profissional ou de marketing digital, ou falando sobre venda, e até alguns colegas corretores também com alguma experiência ou com alguma habilidade específica que também venham trazer para a gente informação e novidade. Esperar mais um pouquinho.
Mais uma semana aí do corretor quase começando, né? Eu sempre falo que a semana do corretor começa aos sábados, que é quando sai a escala de plantão. E aí, essa escala de plantão, ele já tem ali a previsão do que vai ser a semana dele seguinte. Vou fixar aqui o comentário. E vamos lá. Vamos ver como é que está a imagem aqui. Pessoal, compartilhe com algum amigo, alguma amiga que você entenda que vai ter interesse, que vai ser bacana participar aqui com a gente. E a gente já vai começar falando aí sobre um assunto importante, que é a forma de atendimento em stand de vendas. Eu entendo que aqui, se não na totalidade, a maioria é corretor de imóveis, trabalha diretamente com atendimento de clientes, seja de prontos ou seja em stand de vendas, mas em algum momento acaba levando um cliente num stand de vendas e acaba tendo, muitas vezes eu vejo, um pouco de dificuldade para poder fazer o atendimento. São atendimentos simples, são dicas, são técnicas simples, fáceis, mas que ajudam bastante, fazem a diferença. O que eu sempre comento aqui é que o segredo está no detalhe, né? E muitas coisas às vezes são óbvias, mas quem está dentro ali do atendimento muitas vezes não consegue enxergar. Então a finalidade é essa mesmo, de trazer informação, trazer um pouco de conhecimento e levar para vocês aí um pouco mais de cultura, né? De aprendizado, para que possa ter bastante sucesso no mercado imobiliário. Afinal de contas, o que eu percebo é que cada vez mais o cliente é exigente, cada vez mais o corretor tem que se aprimorar, se habilitar e ele tem que realmente se transformar num corretor faixa preta, para ele poder ter o máximo de sucesso. Mas quem é o faixa preta? O faixa preta é aquele faixa branca que nunca desistiu. Então, você pode ser faixa branca, pode ser faixa amarela, verde, pode estar aí numa crescente para se tornar um faixa preta, ou já pode ser até um faixa preta, né? Mas no Karatê, então, que eu treinei durante muitos anos, desde garoto, o Karatê ele não para na faixa preta. O atleta ele não chega na faixa preta e para. Pelo contrário, nós dizemos que na faixa preta é que você está iniciando, que é quando você chega na faixa preta que você começa a ter a percepção, começa a perceber o que você pode fazer para melhorar. Porque até então você treina, mas você ainda não tem aquela percepção. E a partir da faixa preta você começa a ter essa percepção maior e aí sim você cresce de uma forma exponencial. Oswaldo, boa noite. Oswaldo, Márcia, boa noite também. E eu queria saber de vocês aí, quem é que acha que realmente um apartamento decorado dentro de um empreendimento é importante, dentro de um stand de vendas é importante? Quem é que acha aí? Me diz aí quem é que acha que um apartamento decorado ajuda bastante a fazer um fechamento de venda. Olha, a Bárbara falando aí que a gente nunca para de aprender, é verdade, Bárbara. Enquanto há vida, há aprendizado. E também eu digo que não adianta só aprender, tem que colocar em prática. Não adianta você ter todo o conhecimento do mundo e não colocar em prática. Olha aí a Tati diz que é importante. É importante. E aí, quem mais acha que é importante ter um stand, ter um apartamento decorado? Manuel também, o Paulo. É isso aí, realmente um apartamento decorado, olha, a Soninha. Então, realmente o apartamento decorado ele é muito importante. Eu até brinco, digo que é a cereja do bolo. E se vocês observarem, o apartamento decorado, ele normalmente, quando ele não está dentro de um empreendimento, óbvio, mas dentro de um stand de vendas, ele fica lá no final. Né? Ele não fica na entrada, não é igual Casa do Espelho, que você entra no stand e já está dentro do decorado. O apartamento ele sempre fica... Olha a Bárbara falando aqui, ó, o apartamento decorado tangibiliza o sonho do cliente. É isso aí. Então, o apartamento decorado ele fica por último. Por quê? Você encanta o cliente e aí por último você mostra o decorado. Né? E aí eu queria começar falando para vocês sobre posicionamento no stand. Né? Como você deve se posicionar.
Primeiro, você, quando chega no stand de vendas, vamos supor aqui que o corretor chegou a primeira vez. Como será a sua unidade? Isso mesmo, Fábio. Exatamente, ele já começa a viver a experiência. E eu vou falar disso um pouquinho mais daqui a pouco. Quando você chega no stand de vendas, seja para estar plantonizado, para tirar aquele plantão, cumprir aquele teu plantão, ou quando você leva um cliente, você marca com um cliente no stand de vendas, você sempre tem que chegar antes. Você tem que chegar com tempo hábil para poder se ambientar, ir no banheiro, lavar o rosto, né? Quem chegou de carro, quem fez o trajeto de ônibus, enfim, poder se ambientar no stand para poder fazer o melhor atendimento. Então você precisa chegar um pouco antes, conhecer um pouco mais o stand de vendas, se tem um decorado, onde esse decorado está localizado, como faz para ter o acesso, entrar nesse apartamento decorado, andar por dentro dele, observar. O corretor ele tem que ser muito observador, porque são nos detalhes que você vai encantar o cliente. Mesmo sendo a primeira vez que você vai ao stand, e mesmo sendo a primeira vez que você vai no apartamento decorado, você precisa olhar com olhos de águia cada detalhe, porque eu digo a você que detalhes vão fazer diferença no seu atendimento, que muitas vezes passam despercebidos e o cliente nem vai ter aquela percepção dele enxergar. Então, você chega antes no stand de vendas, se ambienta, escolhe uma mesa, que normalmente tem as mesas no stand, escolhe uma mesa para você ficar e você vai conhecer o decorado. Se tiver uma maquete, você se aproxima da maquete e estude o empreendimento. Você não vai conseguir ter sucesso se você não conhecer profundamente aquele empreendimento. Então, quando você chega no stand de vendas, conheça esse stand, se posicione, nunca fique de costas para o stand. Você, de preferência, fica no final do stand, e aí vai uma dica. Você ficar no final do stand, não muito no final, mas se o stand for muito grande, obviamente, você vai ficar ali a uns 10 metros, 6 metros, mais ou menos de distância da porta de entrada, mas de uma localização de onde você vai poder olhar quem entra no stand de vendas, se é o seu cliente ou não, ou se é algum outro cliente, porque muitas vezes o corretor marca a visita e ele não conhece o cliente pessoalmente ainda. Então, nesse primeiro momento, é importante você observar quem está entrando no stand e poder perceber se ele vai perguntar por você ou não. Temos aqui o caso de stands de vendas que tem recepção, tem recepcionista, e você, obviamente, quando chegar, você deixa o seu nome com a recepcionista e o nome do cliente, preferencialmente. Vamos ver o que o Fábio está falando aqui. Pior coisa que tem é o corretor conhecer o apartamento junto com o cliente. O cliente sente que o corretor não tem segurança nas informações prestadas. Perfeito, perfeito, perfeito. Fábio, é isso mesmo. Você não pode ser surpreendido junto com o cliente. Tá? O que o cliente ele precisa? Ele precisa entender em você que você é o especialista. Aliás, o cliente, de uma forma geral, só paga por aquilo que não conhece. Então, você precisa conhecer e dominar o empreendimento que você está oferecendo, que você está vendendo para aquele cliente. Você não pode ser surpreendido. Realmente, você não pode conhecer junto. Você tem que conhecer detalhes. Mas vamos voltar aqui um pouquinho. Então, você chegou no stand, se tiver uma recepcionista, você se identifica para a recepção, dá o seu nome e deixa o nome do cliente também. E aguarda dentro do stand. Aqui, eu deixo também essa dica para vocês. Muitos corretores ficam do lado de fora do stand. Você não pode ficar do lado de fora, você tem que ficar do lado de dentro do stand. Por quê? O cliente ele tem que ser recepcionado dentro do stand de vendas. Então, como normalmente você não vai estar sozinho, você vai ter outros corretores, ou de plantão, ou até aguardando clientes também, em sinal de respeito e confiança, você fica dentro do stand e espera esse cliente chegar e falar o seu nome. Ou, se você já conhece ele, ele vai te ver, e aí você vai falar com ele. Ou, se você não o conhece ainda, ele vai te procurar.
ele vai te procurar, vai perguntar por você, enfim, e vai ter esse primeiro contato. Em relação a esse primeiro contato, é muito importante você fazer um atendimento inicial com muita cautela. Já tem uma frase que diz que você não consegue fazer a primeira impressão por 2 vezes. Então, a primeira impressão é que fica. Então, procure ter cuidado com vestuário. Por mais que você seja jovem ou se sinta jovem, você tem que ter muita cautela, porque você ali é o profissional de vendas. Eu sou um pouquinho de uma época que o corretor, normalmente, ele trajava um terno e muitas vezes com gravata. Ora, Rio de Janeiro aqui, com o calor que é normalmente, a maior parte dos meses, você trabalhar de terno e gravata é complicado, mesmo com ar-condicionado, né, quando você sai do stand ou vem para o stand, é um calor danado. Mas hoje está mais flexível. Mas procure observar esse seu vestuário, essa sua roupa, para você passar confiança para ele e também profissionalismo. A forma que você aperta a mão do cliente quando você o recepciona. Se for um casal, se dirija, você homem, se dirija sempre ao homem primeiro. Isso não é machismo, pessoal, é questão de respeito ao casal. Da mesma forma que a mulher, se for uma corretora, sendo um casal, se dirija à esposa e ao marido. A gente não sabe com quem está falando, né? Não sabe quem está atendendo, qual o temperamento dessas pessoas, né, que estão chegando até você. Então, é muito importante ter cautela, fazer um atendimento cuidadoso, sempre com sorriso, sempre com alto astral. Olha, pessimismo na corretagem é uma âncora que você coloca no teu pé e joga do barco, você vai afundar. Mantenha sempre o alto astral. Por mais problemas que tenha, que todos nós temos problemas, o fundamental é você passar por esses problemas. Deixa o problema do lado de fora. Na hora que você for atender, você não pode estar ansioso, você não pode estar aborrecido, você não pode estar preocupado. É difícil? Muito. Mas você tem que praticar isso e ter sempre isso em mente. As pessoas gostam de ser recepcionadas por pessoas simpáticas, animadas, positivas. E é isso que você tem que ser, porque é esse diferencial que vai fazer você se destacar de outros profissionais, que na verdade são seus concorrentes. Então você recepciona esse cliente e aí na primeira conversa, claro que provavelmente você já conversou antes com esse cliente via telefone, ou talvez até já tenha atendido em outro empreendimento. Olha, o Assis aqui está falando que o pessimismo derruba a venda e a ansiedade. É verdade, é verdade. E a gente percebe isso. O ser humano percebe. E aí não só falando de corretagem imobiliária, não só falando de mercado imobiliário. Qualquer venda, se você perceber que o profissional de vendas ali, ele está ansioso, que ele está inseguro, que ele está com pressa, ele enxerga você como um cheque ao portador, isso fica facilmente nítido. E aí ele vai fugir de você. Não adianta, ele vai correr de você. Ele vai te agradecer, vai dizer que está com o tempo corrido, que tem que voltar para o trabalho e tchau, ele vai embora. E provavelmente ele vai procurar outro profissional. Mas aí, voltando aqui à forma de atender. Então, você previamente talvez já tenha conhecido, mas vamos dizer que você não tenha conhecido esse cliente, não tenha tido o primeiro contato com ele antes. O que você precisa saber? Primeiro, se ele conhece a região, ou preferencialmente se ele mora na região. Procure sempre fazer as perguntas de forma que o cliente converse com você, que ele não responda apenas sim ou não. Então procure ter esse diálogo, porque quanto mais você souber do seu cliente, mais fácil vai ficar para você atender e mostrar aquele empreendimento ou talvez outro e vir a fechar negócio com ele. Então procure, primeiro saber se ele conhece a região ou se ele mora. Se ele mora na região, provavelmente ele já conhece a região. Procure entender também a tipologia, o que ele está procurando. Se ele está procurando 2 quartos ou 3 quartos, se ele está procurando cobertura, qual o prazo de entrega,
que ele está procurando, se ele quer um imóvel já pronto para morar, ou se ele pode aguardar 1 ano, 2 ou 3, enfim, o prazo que ele estipula para poder ter aquele imóvel, porque há vários casos, por exemplo, existem os casos do cliente, do casal que já quer comprar o imóvel agora, mas está programando o casamento para daqui a 1 ano ou para daqui a 2 anos. Existem casos que o cliente já quer comprar e, na verdade, ele hoje mora de aluguel e ele já está programando para quando terminar aquele prazo de locação dele, ele já se mudar para o imóvel novo. Enfim, é importante você conhecer a variação, e a gente até fala em dor, né? Qual é a dor, não dor física, mas qual é a dor que aquele cliente tem, qual é a necessidade que ele tem. Com essa pesquisa que você faz, com essa conversa que você faz, de uma forma muito tranquila e até informal, você faz esse apanhado de informações. O bom corretor não é aquele que só fala, o bom corretor é aquele que ouve e absorve o que o cliente quer fazer, que o cliente quer falar, a necessidade dele. Essa necessidade é que vai fazer você caminhar no atendimento para poder dar o desfecho e poder realizar a tua venda. Então, é muito importante você entender o que ele está buscando, né? E procure sempre ter em mente o seguinte, e aqui vai uma dica que é muito importante no atendimento. Você precisa vender um empreendimento de fora para dentro. Coloque isso, anote, coloque isso na tua mente, para você sempre se lembrar quando for atender um cliente, não stand de vendas. A venda é feita de fora para dentro. Serafa, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que se você pegar hoje um book, qualquer book de empreendimento, qualquer um, de qualquer empreendimento, você vai ver que as primeiras folhas, a primeira ou segunda folha, fala sobre localização. Então você já está numa região macro. Você fala sobre o bairro ou sobre o entorno. Quantos bancos tem, se tem banco, se tem escola, supermercado, na verdade, shopping, metrô, rodoviária se tiver. Então, o book já começa fazendo isso e você tem que ir por essa mesma linha, vendendo de fora para dentro. Então, primeiro você fala da região, do que tem em torno, porque quanto mais valor você agregar àquele empreendimento, vai ficar mais fácil para você mostrar o preço, que já já vou falar sobre isso. Então, você fala sobre a região, você fala, porque você vai perceber na conversa se esse cliente precisa de estar próximo de metrô, ou próximo de ponto de ônibus, ou próximo de algum terminal rodoviário, você vai perceber isso nele. Então, você falando para ele o que tem em torno, fica mais fácil. E aí você falou do bairro, falou da região, provavelmente ele vai dizer qual é a dor dele, mesmo sem te falar diretamente. Ele vai perguntar, tem colégio aqui perto? Você já sabe que ele está preocupado com o colégio dos filhos. Por isso que é importante também você conhecer a região para você poder falar com mais propriedade. Depois que você falou sobre a região, você vai falar sobre o condomínio. E aí você falando do condomínio, você vai passar para ele tudo aquilo de bom, agradável que tem dentro do condomínio, tudo aquilo de valor. Se tem quadra de tênis, se tem quadra de futebol, piscina adulto ou infantil, se tem sauna, se tem academia, enfim. Hoje em dia, a grande maioria dos condomínios já tem um lazer, dependendo da área, onde é a construção, onde é o empreendimento, onde é o condomínio, mas geralmente existe já um condomínio bem generoso, obviamente, quanto maior a área do condomínio, mais lazer vai ter, né? Que isso muitas vezes, em vez de ajudar, atrapalha. Por quê? Quando às vezes o cliente vê tanto lazer, academia, quadra de tênis, quadra de basquete, pista de skate, ele começa a se preocupar com o quê? Com o custo de condomínio, com o custo do valor, né? Com o valor do condomínio mensal. Isso muitas vezes tem que ter essa cautela. Eu já vi casos, por exemplo, de clientes que foram atendidos e o corretor falou sobre muito lazer
e no final que ele gastou ali 5, 10, 15 minutos falando sobre lazer, o cliente simplesmente falou para ele: não, mas eu não uso nada disso, isso para mim é ruim, porque acaba aumentando a cota de condomínio. Então é importante saber se aquilo vai agregar ou não. Se é um casal com 60, 70 anos, não adianta você falar, por exemplo, em uma quadra de areia, de vôlei de areia. Provavelmente eles não vão utilizar, apesar que hoje as pessoas da terceira idade estão desfrutando bastante de esporte, de atividades ao ar livre, mas tem esportes, tem prática de esporte que realmente não são recomendadas. Então é importante você falar sobre o que você tem no condomínio. E não só lazer. Detalhes que são importantes, que aí sim vão impactar positivamente numa cota de condomínio. Por exemplo, tem reaproveitamento de água de chuva? Isso é importante você saber. Vai ter sensor de presença para economizar luz nesse condomínio? É importante você saber. Vai ter placa de energia solar, de captação de energia solar para gerar energia para utilização no condomínio? Isso afeta também de uma forma positiva na cota de condomínio, porque diminui a cota condominial. Então, é muito importante você saber os benefícios que o empreendimento vai levar para o cliente, e não só de lazer. O tipo de elevador, se tem rampa, se não tem. Então, esses detalhes são importantes. Se vocês observarem, as construtoras, de uma forma geral, elas procuram colocar lazer para o bebê até a pessoa com mais idade, porque assim atinge de uma forma melhor todos os públicos. Então, procure saber não só a parte de lazer, mas todos os benefícios, se é vaga coberta, você valoriza a vaga coberta, e os pontos que não são positivos, aqueles pontos que você acha que não vão ser tão válidos, você simplesmente não há necessidade de comentar. Por exemplo, se você tem vaga coberta nesse condomínio que você está oferecendo, comente: olha, as vagas são cobertas. Mas se porventura as vagas não são cobertas, não há necessidade de comentar, a não ser que o cliente pergunte. Aí, obviamente, você tem que ser honesto e tem que falar a verdade. Não, as vagas não são cobertas. Então, como você faz esse procedimento de apresentação? Bom, você já recepcionou o cliente, você já conversou com ele ali, ao mesmo tempo que você transita dentro de um stand, dependendo do tamanho do stand de vendas, mas você já conversou com ele, você já verificou ou previamente ou naquele rápido momento o que ele está buscando, e não é feio perguntar. O feio é você passar uma informação imprecisa para o cliente ou a dúvida, mas não é feio perguntar, até para você poder atender melhor ele. E aí você já falou também sobre a região, sobre os benefícios da região, porque obviamente se o cliente foi procurar naquele local ali, se ele foi visitar o empreendimento, o stand de vendas naquela região, é porque atende a ele. Então basta você só complementar os benefícios que tem de morar ali. Feito isso, você falou sobre o empreendimento como um todo. Então você falou dos pontos de lazer, né, da área de lazer, dos benefícios de lazer, da parte de economia, se vai ter portaria 24 horas ou não, se vai ter reaproveitamento de água de chuva ou não. Então, esses benefícios você tem que também saber e passar para o cliente. E, normalmente, dentro de um stand de vendas, você vai ter, provavelmente, uma maquete que você tem que utilizar como uma das ferramentas de mostragem do empreendimento. Então, assim como o apartamento decorado, como a paginação no stand, como a maquete, são ferramentas, você precisa utilizar todas elas da melhor maneira possível. E aí vai naquele primeiro ponto que eu falei: se você não conhece previamente o stand de vendas, você precisa chegar antes, pelo menos 30, 45 minutos antes, para se ambientar, ficar atento aos detalhes. O bom vendedor é aquele que fica atento aos detalhes daquilo que ele está vendendo. Pode ser um imóvel, pode ser um automóvel, pode ser um avião, pode ser uma geladeira. Quanto mais ele conhecer dos detalhes daquilo que ele está vendendo, mais chance ele tem de ter sucesso. E é esse profissional que você tem que se transformar. Você vai precisar, então, mostrar a ele
A maquete, você já vai falar para ele o número de andares, número de apartamentos por andar e explicar para ele posição de sol, qual o sol da manhã, qual o sol da tarde, e você passar essas informações. Obviamente, o que eu estou falando aqui é quase que ou totalmente um monólogo, mas você não vai criar um monólogo com o cliente, porque senão fica maçante. Você precisa, sim, interagir, fazer com que um cliente interaja com você. E se você fizer esse atendimento, eu tenho certeza que você vai fazer esse atendimento de uma forma bem natural, então ele vai acompanhar. Eu digo que o atendimento de um cliente na compra de um empreendimento é como se fosse uma valsa. Você conduz esse cliente, você conduz. Ora, eu brinco que o cliente ele vai até a página 27 do manual de comprador. Dali para frente, ele não vai. Então, você, como profissional de vendas, você tem que orientar. Porque, afinal de contas, se não houvesse a necessidade de um corretor, de um profissional para atender esse cliente, ele não estaria buscando, ele não estaria chegando até você. Então, você precisa, sim, conduzir. E você, feito a apresentação do empreendimento e da maquete, você vai ao decorado. Pessoal, o decorado é a última parte de encantamento que você tem para mostrar para o cliente. Não adianta fazer, como eu já vi algumas vezes, infelizmente, e normalmente, esse tipo de ação é fadada ao insucesso, é pegar o cliente, cumprimentar ele e falar: tudo bem, seu fulano? Bom dia, meu nome é fulano de tal, marquei com o senhor, vamos conhecer o apartamento decorado. E leva esse cliente para dentro de um apartamento decorado na expectativa ou na crença, né? Achando que esse cliente ele vai entrar no decorado e vai ficar encantado e dali de dentro do decorado ele já vai querer sair fechando com você. Não funciona assim. Não funciona assim. Não adianta você recepcionar o cliente no stand de vendas e levar ele para o decorado e depois levar ele para a mesa para tentar mostrar uma tabela de preços para poder ele fechar com você. Você não vai conseguir ter sucesso. Então, o apartamento decorado é a cereja do bolo. E aí, você tem que também conduzir esse cliente por dentro do decorado. Claro que a gente está falando aqui, e já baseado em você já ter entrado nesse apartamento decorado e já conhecer. A mobília, toda a decoração é feita para encantar. O cliente ele entra no apartamento e existem técnicas para isso, até de aromas. O cliente ele tem que se sentir como se fosse entrando na casa dele, ou numa casa que ele tem interesse, tem o desejo de que seja dele. Então, a finalidade do decorado, do apartamento decorado, é encantar esse cliente, ele ficar seduzido e aí sim ele vai ter a dimensão, a noção espacial de como é uma sala daquele apartamento que ele está vendo, daquela planta que ele está vendo, ali presencialmente. Então ele vai ver uma mesa com 4 ou 6 cadeiras, vai ver uma iluminação, um sofá, uma televisão, geladeira. Isso aí facilita bastante na hora de você fazer essa apresentação. E não faça aquilo também que eu já vi algumas vezes acontecer. Olha, aqui é a sala, aqui é o banheiro. Gente, isso não é para falar, né? Isso é básico. Apesar que eu já vi isso acontecer. Né? E o cliente de bom humor, muitas vezes, já até retrucou. Mas não é para aqui é a sala, aqui é o banheiro. Não, claro, o cliente está vendo. Você pode sim acrescentar pontos importantes. Né? E tenha cuidado, faça um trade antes. Na hora que você entrar dentro de um apartamento decorado, mentalmente, isso antes do cliente chegar, claro, aquele tempinho que você chega antes, faça esse passeio com ele. Já mentalmente simule como você vai apresentar. Se é uma cozinha americana, as vantagens, olha, aqui tem uma cozinha americana, que é até moderno, tá na moda agora, é bem bacana, integra os ambientes, hoje em dia é tudo tão corrido, então se tiver o casal, né, ou o marido ou a esposa estiver na cozinha fazendo alguma coisa e o outro estiver na sala, já tem como integrar. Então é importante falar para o cliente, só ressaltando, se por exemplo você tem uma cozinha com revestimento 100%, nas paredes, ressalte isso. Olha, aqui a gente tem um revestimento nesse empreendimento 100% na cozinha. Se é um piso em porcelanato, ressalte isso, porque o cliente ele olha, mas muitas vezes não fixa para ele
esses detalhes. Então, você que já visitou o apartamento decorado, você que já transitou pelo decorado, ressalte isso. Se tem algum tipo de instalação, ou de split, ou de ar-condicionado, se tem quarto reversível, se existe a tal suíte canadense que tem portas para 2 quartos, podendo atender a 2 quartos ao mesmo tempo. Então, esses detalhes são muito importantes para vocês passarem para os clientes na hora de um atendimento. Agora, tem que ter muito cuidado. Eu até deixei anotado aqui e eu queria saber de vocês. Existe na hora de um atendimento, o melhor dos mundos é quando é um casal ou quando é uma família e o corretor ele conduz o atendimento e leva a família ou o casal para dentro do apartamento decorado e ele ali explica o empreendimento e vai falando e estão todos juntos. Mas algum de vocês já fez um atendimento onde um vai para um lado e o outro vai para o outro? Me fala aí. Alguém já atendeu assim, por exemplo, atende um casal, aí a esposa vai para o quarto e o marido vai para a varanda. E você fica sem saber a quem vai dar a atenção. Já aconteceu isso com vocês? Ninguém nunca atendeu um casal ou uma família que cada um foi para um lado dentro do apartamento. Seja um apartamento decorado ou um apartamento pronto. Acho que ninguém, né? Então todo mundo aqui é muito sortudo. Todo mundo atendeu sempre e o cliente foi conduzido. A Márcia, já, né, Márcia? E é triste, é triste. Você está falando com um casal e de repente o marido sai de perto e vai, por exemplo, para dentro da suíte. E aí você está explicando ali, falando dos benefícios do apartamento ou do empreendimento. Você está procurando conduzir. Olha, o Paulo também, sempre, né? Isso acontece muito, acontece sim. Quando é uma família que cada um tem um interesse. Um gosta da varanda, o outro gosta da cozinha, o outro gosta dos quartos e cada um vai para um lado. Isso é muito difícil. E aí, cada caso é um caso. Para você reunir todo mundo, né, de uma forma educada, cortês, né, juntar todo mundo, reunir todo mundo de novo para você dar continuidade e muitas vezes você nem assim consegue. Mas aí é aquela tarefa árdua do corretor de dar o melhor possível e sempre tendo em mente que nem sempre todos os atendimentos são 100%. Nem sempre o corretor consegue orquestrar. Olha, a Márcia falou, é verdade, vai cada um para um lado. Vai cada um para um lado e aí você não sabe a quem dar atenção, até porque até um segundo momento, né, você não consegue saber quem realmente tem o poder de decisão. Porque esse também é um detalhe. Quando você faz um atendimento a um casal, por exemplo, um tem o poder do dinheiro, o outro tem o poder da decisão. E os dois, em conversa, vão optar por fechar aquele empreendimento com você. Então, até você ter essa percepção de quem realmente ali você tem que focar mais para dar mais informação, para poder forçar um pouquinho mais, para poder sair à venda, até esse momento fica um pouco mais difícil se acontecer isso, de cada um ir para um lado. Tá? E aí você mostrou o decorado, você recebeu o cliente, mostrou o empreendimento, maquete, bacana, foi conduzindo, e você vai sempre conversando com o cliente. Quanto mais você deixa esse cliente à vontade, ele percebe que você não está ansioso ou ansiosa para vender para ele, nem está balançando uma ficha de qualificação na frente dele, ele se sente à vontade e aí você consegue conduzir melhor esse cliente e ele vai para a mesa com você para ver a tabela de vendas. Porque em algum momento ele vai te perguntar, e aí, quais são os preços? Quais são os preços desses apartamentos aqui? Ou de 2 quartos, ou de 3 quartos, ou a cobertura? Quais são os preços? E aí você conduz esse cliente para a mesa e você mostra a tabela de preços. Eu sei que hoje existe, com a praticidade do smartphone, você consegue abrir apresentação, vídeo no telefone. Mas, pessoal, abrir tabela de vendas no telefone,
para atendimento de cliente, só assim no caso emergencial. Então você está com o cliente, marcou com ele, está na rua com ele, você não está com o teu material de vendas ali, que é muito importante. Aí aqui eu vou colocar um parênteses. É muito importante o corretor ter a sua própria caneta, ter o seu próprio material de vendas, a sua própria ficha de qualificação, sua caneta, sua calculadora, sua tabela de vendas ou suas tabelas de vendas. É muito importante. Não coloque a sua responsabilidade na mão de terceiros. Não coloque as suas vendas na mão de terceiros. Porque eu já vi algumas vezes assim, o corretor chega e procura, você tem uma caneta para me emprestar? Você está com a tabela de vendas? É claro que às vezes o corretor está em algum atendimento ou às vezes não contava de atender aquele cliente que ligou num determinado momento, falando, olha, eu queria ver agora. E ele, de onde está, ele vai. Pode acontecer, sim. Mas isso que eu falei, caneta, uma calculadora, você consegue baixar até um aplicativo no celular, é mais fácil. É importante ter esse material inicial de vendas. E aí, falando da tabela, não é muito bacana você mostrar para o cliente uma tabela no teu celular, porque celular é uma coisa muito particular, né? Então, ninguém gosta de ficar olhando para o celular de ninguém, fica uma coisa meio constrangedora. Então, procure ter uma tabela de vendas em papel. Eu digo que é o famoso ver com a mão. O cliente gosta de ver ali letras grandes e muitas vezes pegar fisicamente a tabela. Tabela é material de vendas do corretor, não é para entregar ao cliente, não é para dar ao cliente para ele levar para casa. A tabela é para você mostrar. E se o cliente te pedir essa tabela, diga não. Diga não. Olha, me desculpe, mas esse material aqui é o meu material de trabalho, é meu material de vendas, mas eu faço melhor para o senhor. Eu vou lhe mandar aqui pelo WhatsApp, que hoje em dia é uma ferramenta de fácil uso, eu vou lhe mandar as unidades que o senhor escolheu aqui com as condições de pagamento. E aí você faz isso. Na sequência, o cliente saindo, você passa essas informações para ele pelo WhatsApp. Então, tabela de vendas é material do corretor. O profissional de vendas é o corretor, não é o cliente. Então, é importante você ter isso em mente. Tabela de vendas é com o corretor. Nada de entregar tabela de vendas ao cliente para ele levar. A tabela tem que ser sua, porque ele precisa que você passe as informações. Ok? Bom, aí você mostrou o preço. Vamos dizer que nessa tabela de vendas você tenha desconto a oferecer. Nunca dê desconto em troca de nada. O desconto é feito, e eu já falei isso em algumas lives já que a gente vem fazendo, desconto é para ser negociado. Você precisa utilizar o desconto como forma de negociação e fechamento. Não dê o desconto por nada, porque a partir do momento que você coloca uma tabela de vendas na frente do cliente e diz, olha, nessa tabela de vendas aqui eu tenho 5% de desconto, por exemplo. Você incorporou aquele 5% na tabela, você não consegue mais desvincular aquilo ali, você já incorporou. Se for um apartamento ali de 500 mil reais, por exemplo, 5%, dá 25 mil, você já incorporou, esse apartamento não é mais 500 mil reais. Ele passa a ser 475 mil reais, porque você já incorporou. Poxa, Serafo, então como é que eu faço com esse negócio do desconto? Você negocia com ele, mostra a tabela para ele e diz, olha, esse apartamento aqui é X. Eu falei 500 mil? Esse apartamento aqui é 500 mil reais. Esse apartamento aqui no terceiro andar que o senhor gostou é 500 mil reais. Mostra a tabela e não fala mais nada. Não fala em desconto, não fala em baixar preço, porque o que você fez até aquele momento foi valorizar, foi colocar valor no teu empreendimento, no empreendimento que você está mostrando. E o que faz o cliente dizer que está caro? É quando você não agrega valor suficiente. Então você colocou bastante valor, você colocou os pontos positivos, a região que ele sabe que é uma região valorizada, que ele gosta, os pontos positivos do condomínio, do empreendimento, do apartamento. Por que você tem que dar desconto? Não tem que dar desconto. O desconto é para você negociar. E aí você mostra a condição de pagamento a ele e diz, e aí, então, vamos fechar? Essa é a unidade mesmo que o senhor quer? Provavelmente ele vai te pedir um desconto. Aí sim é a hora de você utilizar esse desconto
como uma forma de negociação para o fechamento. Vamos dizer que, hipoteticamente, você tem 5% de desconto para trabalhar. Você vai dizer para ele, na hora que ele te falar, tem algum desconto aqui? Você pode dizer para ele o seguinte, olha, tem sim, eu consigo aqui em torno de 2,5% a 3% de desconto. Você tem 5% para negociar com ele. Provavelmente, quando você falar isso em torno de 2,5% a 3%, ele não vai dizer para você, então tá, vamos fechar. Provavelmente ele vai querer algo a mais, vai querer algum desconto a mais. Lembra, quando você dá o desconto, você praticamente incorpora na negociação e na venda. E aí ele vai te pedir um pouco mais. É essa hora que você tem que dizer para ele, ok, eu tenho aqui 2,5% a 3% de desconto, o senhor está me pedindo 5%. Tá bom, se eu conseguir os 5% de desconto, o senhor fecha hoje? Esse é o momento do fechamento, que é chamado de fechamento. Esse é o momento de você apertar esse cliente e dizer assim, bom, eu consigo o que você quer, mas em contrapartida, você tem que também fazer o que eu quero. Então, é o se. Se eu conseguir, você fecha hoje? Provavelmente ele vai dizer, hoje não, mas amanhã sim. Olha, sábado eu venho e faço assinatura com você. Então, essa é a forma correta de utilizar o desconto. Você utiliza para negociar. Coloquem em mente isso. Não deem o desconto simplesmente apresentando a tabela de preço e dizendo, olha, aqui eu consigo tantos por cento de desconto. E muito menos por telefone. Olha, o Nilson falando aqui, se disser que tem 5%, o cliente vai querer 10%. Exatamente. E se disser que tem 10%, vai querer 15%. E se der 15%, ele vai querer 20%. E não tem limite. Acreditem em mim, não tem limite. O cliente pede assim 35% de desconto, assim, na maior cara dura. Olha, aqui ele não te pede 35%, ele simplesmente faz uma proposta com 35% de desconto. Eu já vi casos do cliente querer comprar um apartamento de 1 milhão por 700 mil. 1 milhão e 100 por 700 mil. Foi o caso. 1 milhão e 100 por 700, ou seja, 400 mil reais ele queria de desconto. Ele queria comprar um apartamento e receber mais um de desconto. Então, inviabiliza. Então, o que você precisa fazer? Mostra a tabela. Você já fez o teu dever de casa, já estudou o empreendimento, já mostrou o valor que aquele empreendimento tem e abraça o empreendimento. A gente só consegue vender aquilo que a gente compra. Então, abraça e estude bem o empreendimento. E eu recomendo a você o seguinte, se você tem alguma rejeição, alguma objeção pelo empreendimento ou pela região, sendo bem firme, não trabalhe aquela região, não trabalhe aquele empreendimento. Porque se você faz algo contrariado, a chance de não dar certo é muito grande. Vai dar errado, provavelmente vai dar errado, porque você já vai contrariado apresentar aquele empreendimento. Então, se não é um empreendimento que é simpático a você, seja a região, ou o próprio empreendimento, a tipologia, ou se é muito complexo para você, dispense, foque naqueles empreendimentos ou naquelas regiões que você mais gosta de trabalhar. Você precisa ser especialista. Quanto mais especialista você for na arte de apresentar o empreendimento, mais chance você vai ter de sucesso. Então procure ser especialista, se especializar. E a partir do momento, quem diz que fecha sábado porque não fecha hoje? Exatamente. É a hora de fechar, né? Mas ok, você faz aquela proposta para ele fechar na hora. Provavelmente ele não vai fechar na hora, provavelmente. Isso vai depender muito, a gente está falando aqui de uma forma genérica, né? Se é um lançamento, o cliente fecha sim. Briga até para tomar a unidade do outro cliente que está na outra mesa, mas consegue sim. Mas de uma forma geral, utilize o desconto como uma forma de negociação. E aí vamos dizer que ele não fechou na hora, ou ele fechou na hora, ou ele já se comprometeu em assinar no dia seguinte, ou no sábado seguinte, ou no domingo, ou ele disse que vai viajar, enfim. Não deixe o cliente sair sem qualificar esse cliente. O que é qualificar? Pegar todos os dados. Provavelmente você vai ter uma ficha da sua imobiliária, ou do seu escritório, ou da construtora, e você qualifica ele. Você
preenche ele, compromete ele na compra, mesmo explicando para ele que ele não tem obrigação de compra, mas comprometa ele com você. Você é um profissional liberal, você não tem a certeza se você vai fazer a venda para ele ou não. Você foi até o stand por iniciativa sua em atendimento a ele e você só vai ter remuneração a partir do momento que ele compre. Então, em respeito ao teu trabalho, você precisa sim fazer essa qualificação, ou pelo menos deixar bem claro para ele que você precisa fazer essa qualificação. Então você preenche a qualificação com ele, nome, endereço, os dados pessoais. Você fazendo isso, você já compromete ele com você. É muito mais do que você ter apenas um nome, um primeiro nome e um telefone, um número de telefone celular. Então, quanto mais você comprometer ele com você, mais possibilidades você tem. E você não conseguindo fazer esse fechamento na hora, você qualificou ele e não foi aquele empreendimento, vamos dizer que não foi aquele. Você vai marcar com ele em um outro empreendimento que esteja dentro daquilo que ele está buscando. Dê essa continuidade, dê esse acompanhamento a ele. Porque aí, com esse acompanhamento, ele vai conhecer mais o profissional com quem ele está lidando e você vai conhecer mais o cliente que você está atendendo. E faça sempre o mesmo processo. Vai apresentar outro empreendimento, o mesmo procedimento. Chega antes, conhece, passo a passo, mostra o decorado, mostra a tabela de vendas e parte sempre para o fechamento. Não deixe o cliente simplesmente sair na base do qualquer coisa. Sabe o que é o qualquer coisa? Ah, então tá, qualquer coisa eu te ligo. O que significa isso? Qualquer coisa eu te ligo. O que é qualquer coisa? Não é nada. Então não deixe o cliente ele solto, comprometa ele com você. Ele está sendo atendido por um profissional de alto nível, que é você. Porque no primeiro momento ele pode até nivelar, e geralmente os clientes nivelam por baixo. Né? Eles nivelam pela rasante, pelo pior atendimento que eles tiveram. Isso todos nós somos assim, não só com corretores de imóveis. Com qualquer profissional que a gente lide, se a gente teve um histórico de outro profissional semelhante ruim, a gente vai, no próximo, vai achar que é o mesmo, né? Que é o que ele vai trabalhar da mesma forma. E aí você precisa mostrar para ele que não. E se você fizer tudo isso que eu falei, você vai sim mostrar para ele que você é um profissional especialista naquela região, ou naquele empreendimento, ou naquela faixa de valor que ele está buscando. Você pode ser e deve ser especialista ou em alto padrão, deve ser especialista ou em médio padrão, ou até Minha Casa Minha Vida. Tá? Evite eu vendo o Rio de Janeiro inteiro, ou eu vendo a minha cidade inteira, ou eu vendo qualquer imóvel que o senhor quiser, porque você vai trabalhar muito e vai ter pouco resultado. Tá? E aí, eu queria saber de vocês o seguinte, em relação ao apartamento decorado, falando aqui novamente de apartamento decorado, você já teve alguma dificuldade em encontrar o decorado dentro do estande, ou abrir uma porta errada que não é o decorado, ou já viu alguém abrir a porta de uma cozinha ou de um banheiro que não fosse o decorado? Você já viu algum colega corretor fazendo isso? Me fala aí. Isso aí normalmente acontece com o corretor que ele chega e não faz nada daquilo que eu comentei antes, né? Ele chega simplesmente para cumprir o horário dele, olha no relógio, espera da hora, quando termina o plantão dele, ele vai para casa com um sentimento de missão cumprida, e que na verdade não é. Olha, a Bárbara falei que não. Oswaldo já, né? Oswaldo já também é fera aí, faixa preta no mercado imobiliário. Oswaldo já viu, isso acontece sim. Então, claro, brincadeiras à parte, pessoal, isso é muito sério, porque o que acontece é que o corretor, ele é remunerado pelas vendas que ele faz, né? Na grande maioria. É remunerado pelas vendas que ele faz. Então,
Você profissional de vendas, você corretor de imóveis, você tem que ser muito atento e muito profissional. Tá? Você tem que ser de altíssimo nível, porque o teu sucesso depende do teu trabalho. Então, se você fizer um trabalho de amador, você vai ter remuneração de amador. Se você fizer um trabalho de profissional, você vai ser remunerado como profissional. O mercado vai te pagar como você vai proceder. Então, quanto mais você proceder como profissional, quanto mais você se especializar em venda de imóveis, mais chance tem de ter sucesso. E também você pode crescer no mercado imobiliário. Você, corretor, pode se tornar gerente, pode se tornar diretor e dono de empresa. E tudo parte da base que é ser corretor de imóveis. Porque, afinal de contas, um gerente também é corretor de imóveis. Um diretor também é corretor de imóveis. Que no momento de um atendimento, se ele for ajudar no atendimento, for ajudar o corretor dele, o gerente dele, ele vai agir, vai ter a mesma ação profissional de um corretor de imóveis. Vamos ver o que o Fábio falou aqui. Fica no WhatsApp. Olha aí, viu? Quando o cliente chega, toma um susto, né? Às vezes nem vê o cliente chegar. É verdade, é verdade. Uhum. Não, bacana, pessoal. Olha, são 9h57 já. Já vai terminar a live. Mais uma live que a gente fez aí. Eu agradeço a audiência de todos, agradeço a presença, a participação, os comentários. A live vai ficar gravada lá no meu feed, lá no Instagram. E assistam, compartilhem com os colegas que você acha que podem ter algum aproveitamento aqui desse papo que a gente teve. Fico muito feliz. Eu valorizo muito o corretor de imóveis. O corretor de imóveis realmente é o que faz as cidades crescerem, os bairros crescerem, os países prosperarem. O mercado imobiliário ele é muito importante e o corretor de imóveis é peça fundamental para alavancar a venda e o crescimento das cidades. Eu agradeço a vocês aí, uma semana de muito sucesso, muitas vendas. Quinta-feira a gente vai estar de novo aqui às 21 horas e vamos ver qual vai ser a surpresa, quem que vai ser o nosso convidado na semana que vem. Tá bom? Uma boa noite para todos, fiquem com Deus, Deus abençoe, muito sucesso, muitas vendas.